Shalom, glória a Deus, aleluia. Boa tarde para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Boa tarde para vocês que estão aqui presencialmente na igreja. Já voltamos com os nossos cultos presenciais, amém? Na casa do Pai, na igreja, aleluia. Você que quer estar conosco, toda terça-feira às 3 horas da tarde, nós temos nosso culto de ensino da palavra em nome de Jesus, amém? E para iniciar este culto, abra sua Bíblia no livro de Salmos 121, Salmos 121, a palavra do Senhor diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quantas pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo precisam de socorro e procuram socorro em todos os lugares. Mas nós sabemos que o nosso socorro vem do Deus que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Deus que tem o controle de tudo nas nossas mãos. O nosso socorro vem do nosso Deus, em nome de Jesus, que não perdeu o controle da situação. E neste momento, eu quero que você feche os teus olhos e comece a clamar por o Deus que é o teu socorro. Comece a clamar por este Deus que tem o socorro que você precisa. Comece a clamar por este Deus que tem o controle da situação. Qual é a área da sua vida nessa terça-feira que você precisa de socorro? Qual é a situação na tua casa nessa terça-feira que você precisa de um socorro? O Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoraremos nessa tarde, o Deus a quem nós aprenderemos mais dele, ele tem o socorro que você precisa. Ele tem o socorro para a sua vida, para a sua casa, em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor, aqui está, Pai, o teu povo, aqui está, Senhor, a tua igreja. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, neste dia, porque nós reconhecemos, Senhor, que o nosso socorro vem do alto. Nós reconhecemos, Senhor, que o nosso socorro vem de Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos dependentes da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa tarde. Fala, Senhor, às vidas, Senhor, que estão acompanhando esta transmissão. Papaizinho querido, que nós possamos sentir a Tua glória, a Tua graça. E que nós possamos sair deste momento, Senhor, cheios da sua presença. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda ao Senhor aonde você está. Você que está aqui na igreja, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. E vamos receber o pastor Rogério adorando a Ele em nome de Jesus. Shalom, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos de volta. Nossos corações ardiam de desejo de estarmos de volta à casa do Senhor, casa de oração, nossa casa, e voltar para a casa do Pai, retornar aos cultos na casa do Pai com saúde é muito melhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Seu nome
Acima de tudo está o nosso Senhor, amém? Acima de tudo, acima de todos está o Senhor. Em
Responsabilidade de nos dar satisfação do que Ele faz. Algumas situações são dolorosas, algumas situações aos nossos olhos a gente não entende, e a gente com muita cautela chega e conversa com Deus, e aí o silêncio dele nos responde, né? Nos traz a resposta de tudo que nós procuramos. Porque nem sempre ele responde, nem sempre nós vamos ouvir algo da parte dele naquele momento. E aí naquele momento em que eu ouvi o silêncio de Deus, eu entendi que eu só tenho que adorar a Ele. Ele é santo, santo. E um dia quando tudo isso terminar, nós vamos entender. Mas enquanto isso ainda não acabou, adore a Ele. Entrega o teu coração no altar do Senhor em adoração. Aproveita esse momento para você entregar no altar tudo aquilo que você veio trazer para Ele. Porque às vezes a maioria das vezes chegamos na igreja e queremos ouvir Deus falar, mas o culto somos nós que prestamos a Ele, entregando no altar tudo aquilo que nós viemos trazer. E o que tem no teu coração para entregar no altar do Senhor hoje? Não importa o que seja, deixa no altar e adore ao Senhor. Adore a Ele, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer ainda. Aprendi a não questionar as vontades do Senhor. Dói. Sei que tem momentos que dói.
sua cabeça e olhe para o horizonte e veja que o Senhor está lá no seu futuro. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor.
nosso louvor como um perfume agradável às tuas narinas. Muito obrigado, Senhor. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glorifica o nome dEle. A paz do Senhor. Vamos nos assentar. Convidar o pastor Rogério para sentar aqui conosco. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de estudo bíblico. Porque na nossa igreja tem palavra e tem poder. E a palavra e o poder se manifestam em todos os momentos. Você sabe muito bem que o Senhor Jesus disse que nós erramos quando não conhecemos nem a palavra, nem o poder de Deus. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, aqui neste lugar, nós estamos muito bem alimentados. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Neemias. Como eu falei na semana passada, a gente vai estudar no contexto histórico, porque o apóstolo William Andrade tem nos trazido uma palavra todos os domingos a respeito do profético contido em Neemias. Uma palavra rema, uma palavra de direção, uma palavra profética que se cumprirá na vida de cada um de nós. E é importante também que nós saibamos o contexto histórico, porque dentro da história a gente vê Deus trabalhando. Como a gente viu a semana passada, nós terminamos, né, o estudo que focou a primeira visão do texto de Neemias, que é a reconstrução. Então, toda vez que a gente vai estudar Neemias, começa com esse foco, né? A reconstrução dos muros. Então, a gente falou sobre a reconstrução a semana passada. Porém, existem muitos outros assuntos que estão dentro desse livro, que é um livro riquíssimo. E uma das coisas que nós vimos a semana passada foi a tradução do nome de Neemias, que significa o Consolador. Então, já dá para ver aí que é rico mesmo, porque o Consolador é o Senhor Jesus, o Consolador é o Espírito Santo de Deus. Então, é um livro que trará certamente muitos assuntos, muito ensino. Hoje eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Neemias. A gente vai ler um versículo que está no capítulo 4, versículo 1. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1. Que diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Até aqui. Não precisa, obrigada. Muito bem. Guarde esse texto na sua memória que a gente vai, daqui a pouquinho, falar sobre isso. Hoje, a gente vai focar nesse estudo de Neemias o tema da liderança. Porque, além de falar de reconstrução, Neemias fala muito sobre como ser um líder, como liderar, quais são as características que um líder deve ter. É lógico que a gente não vai falar sobre tudo. A Bíblia é inesgotável. Nós vamos estudar um pouco para ter uma base para começar a desenvolver. Na semana passada, a gente terminou falando a respeito de que, em 586 a.C., aconteceu o cativeiro babilônico. E homens de Deus se levantaram para profetizar em 3 lugares diferentes
que em 70 anos aquele cativeiro se encerraria. E conforme foi a profecia de Deus, no ano 516, ou seja, exatamente 70 anos depois, que o rei Nabucodonosor levou a parte sul de Israel para cativeiro, para a Síria, e de lá eles nunca mais voltaram, Deus levantou a Ciro, um homem estrangeiro, que não era da mesma fé que o povo judeu, então a gente pode classificá-lo como um ímpio. Deus levantou um ímpio, Deus profetiza sobre esse ímpio, chamando ele de justo, com J maiúsculo, ou seja, aquele que Deus justifica, a gente não pode colocar, dizer que não é justo, né? E aí nós até estudamos sobre isso. Quando a pessoa se converte, quando a pessoa é vista por Deus como justo, quem pode dizer que não é? Fala sobre julgamento, porque justiça de Deus é dar a cada homem segundo as suas obras. Isso que significa justiça. Então, às vezes a obra não é boa, Deus vai entregar o fruto daquilo que não é bom. Quando a obra é boa, Deus entrega o fruto bom. Muitas pessoas pensam que justiça é quando Deus faz coisas boas. Na verdade, isso se chama misericórdia, se chama graça. Porque a gente não merece, mas Deus faz. Agora, justiça é quando nós recebemos segundo as nossas obras. Andou errado, recebe o errado. Andou certo, recebe o certo. Muito bem. No ano 516, Deus levanta Ciro, ele vem contra Nabucodonosor, vence, e esse império, que é o Império Persa, ele tem uma maneira diferente de trabalhar. A gente também estudou isso no âmbito da intercessão. 4 tipos de império que a Bíblia descreve: babilônico, persa, greco-macedônio e romano. Cada um desses impérios tem uma característica espiritual de trabalho. O Império Babilônico tira a pessoa de onde ela está e leva para longe. Aí a gente fez uma comparação como se o inimigo, né, tivesse retirando alguém de dentro da igreja e levando essa pessoa lá para longe para servir ele lá fora da igreja. Essa é a característica do Império Babilônico. No Império Persa é o contrário. Você é meu escravo, o imperador, né, fala para o povo: você é meu escravo, mas você vai me servir lá onde você quiser. Então a pessoa serve ao inimigo, porém ela está dentro da igreja. Uma característica espiritual. E o Ciro tinha essa característica: você vai me servir, mas volta para a tua casa. E isso já era o agir de Deus, né? E a primeira pessoa a retornar para Jerusalém foi Zorobabel. E a gente não estudou a semana passada o que significa o nome de Zorobabel e o que ele foi fazer. Então hoje a gente vai dar uma rápida lembrada, né? O nome Zorobabel significa semeado na Babilônia. Ou seja, que nasceu fora do reino de Deus. Se Jerusalém, nascido fora da Babilônia, aliás, nascido na Babilônia, semeado na Babilônia. Se Jerusalém é o reino de Deus, nesse contexto aqui, a Babilônia é o império das trevas, concorda? Nessa alusão, né, que a gente está fazendo, uma simbologia. Então, quem que é o Zorobabel? É aquele que nasceu no cativeiro, é aquele que nasceu preso, é aquele que nasceu no mundo, é aquele que se converteu. Não nasceu em berço evangélico. Ele não tem história evangélica, fazendo um paralelo com os dias atuais. É aquela pessoa que nasceu lá fora. E qual é a primeira ação que Deus coloca sobre a vida de Zorobabel? Para que ele é enviado? Ele é enviado para reconstruir o templo. Nós fomos predestinados, eu acredito em predestinação porque a Bíblia fala de predestinação. Nós, humanos, fomos predestinados a sermos o templo de Deus. Esse é o predestino.
Predestino não é o futuro, não é o que vai acontecer, porque isso depende das escolhas e do rumo, do caminho que a gente toma. Mas dentro da predestinação, para que fomos criados? Fomos criados por Deus, os cristãos e os não cristãos. Os humanos foram criados por Deus para ser templo do Espírito. Ele nasceu lá na Babilônia para reconstruir o templo. Então ele foi enviado e começou o processo de reconstrução. E a reconstrução não é uma coisa do dia para a noite. A gente vem do mundo cheio de hábitos, de costumes, de práticas, de pecado. Aí vai largando a bagagem. O nosso Senhor Jesus vai nos lavando através da palavra, o Espírito Santo de Deus vai nos lavando. Cada um está num grau ou em um degrau do processo de construção, não é? Por isso que dentro da igreja tem de tudo, né? Tem aquele cristão que é cristão há muito tempo, mas ainda tem um comportamento, digamos, infantil, espiritual. Tem aquele cristão que é cristão somente há 1 ano, mas parece que ele já é convertido há 50 anos, porque ele é muito comprometido. Depende do envolvimento da pessoa com o processo de reconstrução, com o processo de restauração. Porque o nosso Deus trabalha em processos, a Bíblia é um livro que fala de processos o tempo inteiro. E depende do quê? Depende de Deus, claro. Mas no que for, no que toca a Deus, você pode ter certeza que Ele sempre vai dar 100%. Porque Deus não retém nada. Aí, a outra parte é a nossa. O quanto você se dedica é o quanto você progride. E nós, hoje, nós estamos aqui reunidos entre líderes. Nós, líderes, sempre estudamos a palavra nas terças-feiras. Convidamos toda a igreja para estar presente. Aqueles que podem, devem estar presentes, né? Guardando, obviamente, todas as precauções de saúde. Nós, como líderes, temos esta observação no nosso meio. Muitas vezes nós falamos com um cristão que é bem antigo e nos surpreendemos com reações, digamos, infantis, não é? Ao passo que muitas vezes nós falamos com um cristão totalmente novo na fé e tem uma postura muito adulta, espiritualmente falando. O que significa isso? Significa compromisso. A pessoa às vezes está conformada. Não, eu nasci no berço evangélico, não preciso. Deus eu estou aqui desde o começo, eu que fundei esse negócio aqui, né? Então, depende do compromisso. Às vezes a pessoa está fundamentada na coisa errada. Está fundamentada numa tradição cronológica, quando na verdade a gente deveria estar fundamentado na tradição da palavra, que é o que a gente está estudando hoje, ok? Bom, então isso é um pouquinho de ensino a respeito de Zorobabel. Uma pessoa nascida lá fora, que era sacerdote, segundo a linhagem sacerdotal correta, né, da família de Arão, era levita, e ele foi enviado primeiro para reconstruir o templo. Quando ele terminou a reconstrução do templo, 59 anos depois, foi enviado para ele uma pessoa chamada Esdras. E eu acho tão lindo o significado do nome de Esdras, porque Esdras significa ajuda. Quando aquele que nasceu lá fora reconstruiu o templo, reconfirmou seus laços, sua aliança com Deus, Deus enviou ajuda. Muitas vezes nós estamos pedindo ajuda para Deus, mas o templo está em ruínas. E eu faço questão de lembrar que o templo não é a casa, não é a igreja, somos nós. Às vezes o templo, a nossa comunhão com Deus está em ruínas. A pessoa está em ruínas, na ruína do pecado, na ruína do erro, entre tantas coisas que nós poderíamos falar. Mas quando há reconstrução, quando há correção ali daquele caminho, Deus envia ajuda. E aí Deus enviou Esdras, e ele tinha um propósito. Ele tinha o propósito de ensinar
a lei, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Quando nós estudamos a palavra de Deus, Deus está nos enviando ajuda. Esse momento de estudo é um momento de ajuda, porque Esdras, ele não era sacerdote e ele também não era profeta. Ele era um escriba, ele era um erudito, era um homem muito conhecedor da palavra. E, inclusive, Esdras entra num processo que a gente estudou, não nessa segunda, na segunda passada, no curso de líder, formando líderes de êxito. Ele entra no processo de eleição de quais livros vão entrar no Antigo Testamento. Então, você está lendo hoje a Bíblia, do jeito que você lê o Antigo Testamento, a Bíblia protestante, com 66 livros, Esdras participou dessa escolha. Eu acho isso maravilhoso. Chama-se legado. Ele fez isso há quantos anos atrás? Quase 3.000 anos atrás. E hoje, nós estamos lendo um trabalho que uma pessoa realizou há 3.000 anos atrás. Isso é muito bonito. Quanto o trabalho de um homem e uma mulher de Deus impacta dentro do reino. Amém? Então, Esdras, 59 anos depois, foi enviado, o nome dele é ajuda, ou seja, Deus enviou ajuda àquele que tinha reconstruído o templo para que eles fossem conhecedores da palavra. E enquanto, porque Esdras é contemporâneo de Neemias, enquanto eles estavam aprendendo da palavra, Deus enviou, 13 anos depois, ou seja, um tempo bem menor, não é? Enviou Neemias, o Consolador. Significa que enquanto estamos estudando a palavra, Deus envia o Espírito Santo, o outro Consolador, 13 anos depois dos 59. Você vê que é um processão. 70, mais 59, mais 13, e Deus trabalhando. Deus prometeu, Deus falou, Deus cumpriu. E faz através de um processo, ou seja, o humano tem que interagir. Se o templo não fosse reconstruído, a palavra, a lei não seria ensinada. Se a lei não fosse ensinada, o Consolador não teria sido enviado. É um processo, a gente está estudando isso. Muito bem. Neemias foi enviado para reconstruir os muros, que foi o que a gente estudou a semana passada. E a reconstrução significa o quê? Segurança, porque muro caído é insegurança. E nós estudamos que a restauração é sobre a família, sobre a vida, sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre o mundo. Começa em minha vida, se estende para a minha família, porque eu sou influência positiva dentro da minha casa, se estende para a minha igreja, porque eu sou influência positiva dentro da minha igreja, ultrapassa os muros e a porta da igreja e avança para dentro da sociedade, porque você, dentro da tua igreja, é influência positiva para a sociedade onde você mora, o bairro, o município, o estado. Nós temos que fazer diferença e juntos influenciaremos o mundo. E este processo está acontecendo na vida de cada um de nós o tempo todo. Quando nós falamos de restauração de muros, a semana passada a gente deixou bem claro que os muros da igreja estão e sempre estiveram de pé. A gente não está precisando reconstruir os muros da igreja. Porque o nosso Deus, santo e poderoso, tem sustentado a igreja de uma forma miraculosa. Nosso Deus tem operado milagre. E quem está dentro da igreja, respira essa atmosfera de milagre. Essa atmosfera de provisão. Porque é o que temos aqui. A gente abre a porta e Deus proveu e a gente não sabe nem como é que foi, nem de onde veio. Ele usa a tua vida, Ele usa a minha vida, Ele junta um pouquinho de cada um. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que têm sido dizimistas e ofertantes do auxílio do governo, que é uma coisinha tão pequena. E assim,
a obra tem sido sustentada. O apóstolo tem falado, imagina, não pense que a tua oferta é uma oferta pequena, R$10 de cada um. Imagina nesse momento, R$10, cada pessoa, de 500 pessoas, cada um contribuindo com R$10. A despesa do dia já estaria completamente coberta. E nós seríamos cooperadores. Então, é uma bênção. Contribuímos e não devemos fazer conta. Ai, mas é tão pouco. Não pensa que é pouco. Contribua. Porque é semeando que a gente colhe. Esses homens semearam. Esses homens semearam fidelidade num tempo de escravidão. E eles colheram a reconstrução do sonho deles. Porque o Salmo fala assim, quando o Senhor nos devolveu para Jerusalém, a gente ficou como aqueles que sonham. Você imagina, a pessoa está 70 anos debaixo de uma servidão, de uma escravidão, e do dia para a noite, saiu um edito dizendo assim, olha, vocês podem voltar para a terra de vocês. Vocês estão livres. Eles viveram um sonho. Por quê? Porque eles semearam mesmo no tempo da adversidade. Muito bem. Então, esse assunto que nós tratamos até agora foi o que nós tratamos na semana passada. A gente só relembrou. Agora a gente vai tratar de liderança, como ser um líder de êxito. Nós lemos o texto de Neemias 4, versículo 1, que diz que enquanto eles estavam edificando os muros, Sambalate ouviu, ou seja, enquanto você está trabalhando, o inimigo escutou, e ao ouvir, ele não se conformou e foi lá para desorganizar o que estava tão bem organizado, ok? Então, quais são as características de liderança que a gente vai estudar? Existem muitíssimas. Mas as principais, as básicas, são as que nós vamos tratar agora. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que nos ensina a viver na vida. É um livro que nos ensina a entender as palavras de inteligência, obter o bom ensino, o bom proceder, a justiça, o juízo e o equilíbrio na presença de Deus. O livro de Provérbios fala a respeito dele mesmo, logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, falando para que ele serve. E para quem? Para jovem, para criança, até criança pode aprender provérbios. Para crente antigo, para crente novo, para anciãos, a vida inteirinha você vai ter alguma coisa para aprender em provérbios. Por isso que a gente deve ler pelo menos um capítulo de provérbio todo dia. Provérbios capítulo 20, versículo 18, diz assim: os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. É um texto esquisito, mas a gente vai discernir um pouquinho. Esse texto está falando de liderança. Oi? Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Esse texto está nos ensinando a planejar enquanto líderes. E a nossa igreja, ela está distribuída em células. E cada célula tem um líder. Então, é muito importante nós sabermos quais são o que um líder faz para a gente ser um líder de êxito. Esse texto de Provérbios que nós lemos fala de planejamento. Planejamento e planos, não é? Então, aquele líder de êxito, ele se prepara. Ele organiza-se, ele tem um planejamento. Ele faz planos, ele desenha um caminho para ele seguir. Ele não vai fazendo a coisa de qualquer maneira. E ele planeja de acordo com o conselho. Como eu falei,
o livro de Provérbios é um livro de conselho. Algo que o livro de Provérbios também fala a respeito dele mesmo, é que quando nós lemos Provérbios, nós entendemos parábolas. E a parábola é uma história que não é real, não é? Mas que está ensinando algo. Esqueci o termo que usa para isso. Mas é uma simbologia de algo. E o nosso Senhor Jesus tem o costume de falar por meio de parábolas. Ou seja, até enquanto lemos Provérbios, aprendemos as parábolas do Senhor Jesus. E aprendemos a ler os movimentos espirituais. Aprendemos a entender palavras que são ditas em um sorriso, mas que muitas vezes, por trás desse sorriso, tem algo amargo. A gente aprende a discernir através do conselho contido na palavra. Também está falando aqui que um líder se aconselha com outros líderes. O líder não é uma ilha. Ele não se basta. Ele tem que consultar uma pessoa de confiança à direita, à esquerda. Ele não pode achar que ele sabe tudo, porque esta é a receita para a ruína. Porque quando nós pensamos que sabemos tudo, nós estamos nos tornando soberbos. E a soberba, de acordo com o livro de Provérbios, é a receita para a ruína. Então, um líder de êxito, ele planeja, porque no planejamento há humildade. Você sabe que se você não raciocinar corretamente, a coisa não vai andar do jeito certo. Nós não somos infalíveis. Quem é infalível é o nosso Deus. Mas enquanto carne, há possibilidade de falhar. E nessa multidão de conselhos, nós diminuímos a probabilidade de errar. E aumentamos a probabilidade de erro. Aliás, de êxito. Começa com E, mas não é erro, é êxito. E, em seguida, ele fala, faça guerra. Ou seja, a gente não tem que ficar deitado em berço esplêndido. Nós temos que partir para cima das questões espirituais, das malignidades, como diz lá em Efésio. Não está falando de guerra contra humanos, está falando de uma guerra espiritual. Devemos fazer a guerra. Entretanto, devemos ser prudentes. O que é prudência? Prudência é se preparar para a guerra. É planejar-se. Vai entrar em guerra, agora vou falar de intercessão. Eu gosto muito de falar sobre intercessão misturado com tudo, porque todos nós somos intercessores. Não é só um ministério de intercessão. Você que é coluna da tua casa, que é a esposa, você é intercessora da tua casa. Você que é o sacerdote do lar, que é o marido, é intercessor da tua casa. Você que é filho, teu pai, tua mãe não é cristão, você é o intercessor da tua casa. Nós somos ovelhas dentro da casa do Senhor, somos intercessores dos nossos líderes, somos intercessores dos apóstolos, somos intercessores da noiva, que é a igreja. E na intercessão, que é uma guerra espiritual, nós devemos planejar. Vamos interceder sobre o quê? Qual é o assunto? Tem que escolher, não é sair atirando para direita para a esquerda. Tem que ter um planejamento, uma meta de intercessão. E como faremos isso? Bom, vamos nos santificar, vamos nos reservar a oração, a ter a nossa devocional pessoal. É importante juntar todo mundo para orar? Lógico que é, mas não adianta muita coisa.
Glória. Glória. Já deixa aqui. A gente está brincando, que provavelmente o pessoal lá em casa não ouviu, né? A gente está brincando que eu planejei que aí ia acabar a pilha, então já deixei 2 pilhas aqui à disposição. Muito bem. Então, nós estudamos sobre planejamento, falamos de guerra espiritual, que na guerra espiritual nós temos que, primeiro, ter a nossa devocional pessoal, porque está aqui, ó, vida, família, igreja, é uma construção. Então, começa em mim. Eu oro, eu leio a palavra, eu não vou esperar você fazer isso por mim. Isso se chama preguiça. Ora por mim, bispo. A oração do bispo é excelente, é ótima, e eu também peço. Mas se eu não orar por mim, eu estou lançando uma responsabilidade sobre o bispo, é uma transferência de responsabilidade, que também está revestida de preguiça. Nós não podemos ser preguiçosos e não podemos ser irresponsáveis. Quando eu não oro, eu estou sendo irresponsável com a minha própria vida. E depois, se der alguma coisa errada, eu vou falar que a culpa é da bispa, que é outra forma de transferir responsabilidade. Eu não fiz o certo, mas a culpa é dela. Né? Muito bem. Então, quando nós começamos a intercessão, a gente ora, tem a nossa devocional pessoal, aí a gente abre um jejum. Vamos interceder sobre o quê? Vai assim? Com a cara e com a coragem? Não, vamos colocar um escudo de leitura da palavra, um escudo do jejum, para a gente chegar no objetivo final. Isso é planejamento. Muito bem. Então, agora a gente vai ver um pouquinho a respeito de organização. Eu vou pedir só para você anotar. Em Levítico, capítulo 24, versículo 8, a Bíblia fala a respeito de organização. Deus manda colocar em ordem os filhos de Israel. Está falando para o líder, falando para Moisés. Coloque em ordem, está falando de organização. Para nós, Levítico 24, 8. Para nós sermos líderes de êxito, para nós aprendermos a liderar, porque tudo na vida a gente aprende. Ninguém começa, né? A gente começa do pequeno começo. E aí vai evoluindo nesse processo. Temos que aprender a sermos organizados em todas as áreas e em todos os aspectos da nossa vida. Desde organizar a bolsa para as mulheres. Né? Às vezes a gente abre algumas bolsas, parece que tem parece que o mundo está acabando lá dentro, né? Acontece. Vou falar da caixa de ferramenta dos homens também, tudo misturado. Alicate com chave de fenda. Né? O quartinho da bagunça, ele não pode ser chamado de quartinho da bagunça, ele tem que ser a despensa. O lugar onde as coisas estão organizadas, aguardando para serem utilizadas. Senão você profetiza uma malignidade no quartinho. Né? Não tem mais quartinho da bagunça na casa de ninguém. O líder, ele precisa ser organizado. E tudo se organiza. Nós organizamos raciocínio, nós organizamos palavras. Na hora que a gente vai falar, a gente tem que organizar as palavras em uma ordem que a gente se torne compreendido. Não é? Pessoas. Nós organizamos pessoas enquanto líderes. A Camila Anes é chefe de cozinha. Dentro de uma cozinha, a gente distribui as tarefas. E o que faz uma coisa, pode fazer outra, desde que ele tenha terminado a tarefa dele primeiro. Às vezes a gente começa a carregar a cadeira, aí viu que faltou uma lâmpada, larga a cadeira no meio do caminho, vai lá ver a lâmpada, aí já não acha a lâmpada, vai procurar, larga tudo, fica uma bagunça. É uma coisa após a outra. Algumas pessoas são multitarefas, né, conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Sim, outras não. Cada uma tem um tempo de organização. Entretanto, todos nós devemos nos esforçar para sermos organizados em tudo, em todos os aspectos, até no guarda-roupa, até no armário, porque isso vai se refletir na sociedade, na família, na igreja.
e especialmente dentro da igreja, em todos os aspectos da igreja, desde guardar sabão lá no quartinho onde a gente guarda o produto de limpeza, até organizar ovelhas, organizar louvores, organizar instrumentos, organizar textos bíblicos que vamos estudar. Tudo isso tem que estar debaixo dessa direção espiritual. E é parte de uma construção para um bom líder. Um líder pode até ser um bom líder, mas se ele for desorganizado, ele está perdendo. Ele poderia ser muito melhor se ele fosse organizado. Ok? Outra coisa que a gente tem que ter e ser, e estudar, e se esforçar para ser, é um bom administrador, quando somos líderes. E isso está ensinado aqui em Neemias. Neemias, ele distribuiu muito bem o trabalho ao longo do muro que estava sendo reconstruído. O apóstolo já falou sobre isso numa das pregações que ele fez no domingo. A cada perímetro, ele estabeleceu uma família para reconstruir aquele pedaço do muro. E atrás deles estava a casa deles, ou seja, você reconstrói o que está à frente da tua casa. Terminou o dia de trabalho, você deve estar moído de cansado, o caminho é curto para voltar para casa. Havia muitos fatores que foram considerados por Neemias ali, para ele escolher que fosse feito dessa maneira. Então, ele é um bom administrador, é um homem que tem visão, é um homem que tem preocupação com o outro. Ele não trouxe a pessoa lá de Guaianazes para reconstruir o muro do Itaim Bibi. Quem estava no Itaim Bibi, reconstruiu do Itaim Bibi. Quem estava em Guaianazes, reconstruiu de Guaianazes. Isso tudo foi analisado e observado por ele nesse pensamento administrativo. Lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus fala de administração, quando ele fala um texto, que na verdade é uma parábola, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 2, ele fala que o Senhor, o empregador, chamou o seu administrador para prestar contas. E lá naquela parábola, a gente entende que o Senhor é Deus e o administrador somos nós, né? Então, o nosso Deus nos chama para prestar contas. Do que isso está falando? Está falando de responsabilidade. A gente já acabou de falar sobre isso, que não dá para transferir responsabilidade. A hora que Deus nos chamar para prestar conta, cada um prestará conta de si mesmo. Não adianta, eu não orei porque a bispa não orou por mim. Pelo amor, isso não é desculpa, não é? E tudo mais, eu não fiz porque ninguém fez, faz a tua parte, uai. Quantas vezes a gente chega num lugar, está todo mundo de braço cruzado, um esperando pelo outro. Um líder, ele tem proatividade, ele começa a fazer. E à medida que um líder começa a realizar, começa a executar, algumas pessoas começam a observar o que ele está fazendo e se animam para realizar, que é o próximo assunto que a gente vai falar, que chama-se motivação. Mas antes a gente vai estudar um pouquinho mais sobre conciliação de tarefas, ok? Conciliação de tarefas, que é um subgrupo da administração. Como eu disse, não dá para fazer tudo junto, misturado. Nós temos que ter uma organização. Primeiro a gente limpa, depois a gente organiza as cadeiras, depois nós verificamos se a louça que vai servir a ceia do almoço e do jantar está em ordem. Quando a gente entra na cozinha para fazer a Santa Ceia, nós conciliamos as tarefas e distribuímos a tarefa. Ninguém é tão ruim que não possa realizar uma tarefa dentro da casa de Deus. Há pessoas que usam isso como desculpa. E nós devemos incentivar essas pessoas a colocar por terra esse raciocínio. Ninguém é tão ruim que não possa enrolar
um parzinho de talher num guardanapo para servir o jantar da ceia. A pessoa pode completar com sabão líquido o blister ali de sabão líquido no banheiro. Ninguém é tão ruim que não pode ver que acabou o papel toalha, o copo descartável. Não precisa esperar pelo obreiro, não precisa colocar todo esse peso em cima de um grupo. Quem tem essa capacidade é o ser humano. Qual? Qualquer um. Então nós devemos, quando entramos, isso em todo lugar da nossa vida, no trabalho, no escritório, na família ou na igreja, nós devemos entrar com esse olho. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? Você acha uma vassoura caída no meio do nada com coisa nenhuma. Certamente essa vassoura não tem que ficar aqui. Onde guardo isso aqui? Vamos lá guardar? Posso guardar? Me mostra que eu guardo. Ou entrega na mão de quem? É assim. Ó, chegou na igreja, viu o púlpito. Como é que está? Tem chaleira em cima do púlpito. Tem copo descartável, usado. Mas se a gente tem mão, a gente pode pegar, joga no lixo, leva a chaleira para a cozinha. Todos nós podemos fazer isso. Amém? Bom, então, na administração, falamos sobre conciliação de tarefas e que todos nós devemos estar prontos para prestar contas em todos os níveis. A igreja, ela é distribuída em governos, especialmente agora. Deus distribuiu em governo, essa ideia de Deus, Ele que fez assim, Ele criou luz, viu que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas, criou o sol para governar o dia e criou a lua para governar a noite. Quem inventou esse negócio de governar foi Deus. Então a gente não tem muito o que reclamar, a gente tem só que entrar debaixo desse pensamento divino. Não é? E debaixo desse pensamento de governo, prestaremos contas de forma terrena. Então, o líder de célula presta contas para o líder de ramo. O líder de ramo presta contas para o seu pastor, para os apóstolos prestam contas. A vida é assim, a gente presta conta, a gente nasceu, ficou maior de idade, começa a prestar conta. O menor de idade também presta conta. Amém? Bom, próximo assunto é a motivação. Um líder, ele tem que saber motivar. Abrindo lá em Neemias novamente, a gente leu o capítulo 4, eu vou pedir para você avançar um pouquinho para o versículo 6. A gente leu o 1 e nós vamos ler agora o 6. Capítulo 4, versículo 6 de Neemias, diz assim: assim edificamos o muro. Tá? Na terceira pessoa do plural, nós edificamos. E todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, quem edificou? Os outros? Não, nós, todos juntos. O Neemias também, ele também pôs a mão na massa. E foi sobre isso que nós acabamos de falar. Quando a gente vai distribuir a tarefa... Não, ânimo. Esse negócio de usar máscara, parece que a gente fica um pouco surdo também, não é? Não sei se... Enfim... Ele entendeu pânico. Eu falei ânimo. Pânico. Fanho. Ânimo. E o povo se animou. O povo tinha ânimo para trabalhar. Ok? Muito bem. Então, como é que um líder faz para motivar? Em todas as áreas da nossa vida, em algum momento, nós teremos que liderar algo. E a gente está falando sobre igreja. Um líder, ele motiva por meio de palavras. É muito mais gostoso trabalhar quando o líder observa os dois lados
da moeda, porque toda moeda tem dois lados. Ninguém acerta sempre, ninguém erra sempre. A gente acabou de falar sobre isso lá na administração. Ninguém é tão ruim que não dá para repor um copo descartável. Então, um líder, ele motiva dessa forma. Ele vê que a pessoa tem alguma limitação, ele não vai escolher a coisa mais difícil para pôr na mão dessa pessoa. Ele vai escolher uma coisa mais simples e vai animar a pessoa. Olha, está muito bom, ficou muito bom, faça assim mesmo, prossiga. Aí acrescenta mais uma coisinha, além do copo descartável, agora você também vai cuidar do papel toalha. Estou falando de coisas bem simplinhas, mas a gente pode aplicar isso em tudo, ensinando alguém a ministrar na célula. Nós temos que motivar os nossos liderados a perder o medo e aquela primeira má impressão, a pessoa se sente incapaz, né, de ensinar a palavra, mas todos somos capazes. O quanto você sabe? Eu sei bem pouquinho, então ensina esse pouquinho aí. Porque sempre vai ter alguém que sabe menos que você. Né? Então, você sabe bem pouquinho, ensina esse teu pouquinho, porque para alguém vai ser muita coisa. E nós, como líderes, não podemos pisar, né? Puxa, foi um horror a sua ministração. A gente tem que dar uma boa peneirada e falar, olha, esse ponto, esse foi muito bom. O ponto principal do que você explanou foi esse aqui. Demonstrar que está prestando atenção. Não simplesmente elogiar de uma forma genérica, que até se torna uma forma falsa. O elogio, ele só surte resultado se ele for verdadeiro. Então, a pessoa que está sendo elogiada, quando recebe um elogio, ela sabe que se você está falando uma bobagem no seu elogio. Eu nem fiz isso aí que ele está falando, né? Como é que ele está me elogiando disso? Então, tem que ser uma análise realista. O ponto principal foi esse. Na próxima vez, você pode falar um pouco mais alto, porque o que você está dizendo é de muita importância, etc., para motivar. Eu anotei aqui algumas coisas, né, que o líder faz para motivar. O líder, ele motiva quando ele age. E quando ele não age, ele motiva também, de uma forma inversa. Ou até, vou dar um exemplo, num momento difícil, de conflito, muitas vezes a gente espera que o líder fale algo, mas a sabedoria também está no calar, para não colocar mais lenha naquela fogueira. Às vezes, na falta de ação, entre aspas, na verdade, a ação foi a ação do silêncio, né? Na falta de ação, de falar um montão, o líder também está ensinando. Esse não era o momento para falar nada. Ele escutou até o que não devia. Num momento onde os ânimos estiverem mais baixos, menos acalorados, ele vai tomar uma providência. Mas falar agora não contribui com nada. Um líder tem que saber a hora de fazer. Às vezes a gente coloca uma pressão sobre nós mesmos, enquanto líderes, pensando que a gente tem que fazer e fazer. Às vezes, liderar é não realizar algo também. Tem que falar alguma coisa. Não, agora não é hora de falar. Agora é hora do silêncio. Então, quando o líder age, ele está influenciando. Quando ele não age, ele também está influenciando. Quando o líder luta, ele está influenciando. Quando ele não luta, ele também está ensinando, também está influenciando. Quando não lutar? A pessoa está colhendo algo relacionado a um histórico. Um exemplo. A pessoa tem um histórico. Pode ser bom ou ruim. E isso vai trazer uma colheita. Aí agora vira e fala assim, Deus não está fazendo nada. Você tem que voltar lá atrás em Zorobabel, reconstruir o templo. Receber a ajuda de Esdras, ler a palavra, porque essa tua atitude aí está todinha torta, todinha errada. Quer que Deus age com o templo desconstruído, quer que Deus age sem palavra nenhuma, vazio, sem o Espírito Santo. Você me desculpe, Deus não vai agir.
Então, não adianta cobrar o que não está sendo plantado. E o líder, ele tem também que analisar isso. Para motivar, tem que motivar aquele que está com conteúdo, aquele que está dentro desse processo de construção e que está observando o que o líder está fazendo. O líder sempre está sendo observado e você, enquanto líder, também vai sempre ser observado. Como liderados, nós temos que observar. O líder ensina a hora de correr, o líder ensina a hora de descansar. Chegava uma hora que terminava o trabalho ali. Se punha a luz, não era hora de ficar lá reconstruindo o muro. Agora é hora de descansar, é hora de se alimentar, volta para casa, janta, toma um banho, vai dormir, que amanhã continua. Tem hora que não adianta empurrar. Não, vamos trazer aqui os lampiões e vamos trabalhar à noite. Ele não fez assim. Ele motivava as pessoas a trabalharem num determinado horário. E havia um outro horário, que era o horário de recarregar a bateria. Se a gente só empurra, enquanto líder, às vezes a pessoa entende que liderar é pressionar. Empurra, empurra, empurra. A pessoa não está se alimentando da palavra, a pessoa não está descansando o tempo que deve descansar para assimilar a palavra, e a pessoa pensa que está sendo líder, empurrando, empurrando, pressionando. Não. Anda um pouquinho, descansa um pouquinho. Alimenta um pouquinho, anda mais um pouquinho. Descansa um pouquinho, alimenta um pouquinho. Tem o passo a passo. E um líder, ele é líder não só na hora que ele pressiona, mas ele é líder também na hora que ele manda parar. Encerrou, esse aqui é o limite, depois a gente continua. Também está dentro dessa motivação. Motivar a descansar, motivar a pessoa sentir motivação para se alimentar, estou falando biblicamente, para orar. E sempre embasar isso na palavra. Ai, mas a minha oração é fraquinha. Não existe oração fraquinha. Você pode pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não existe esse termo na Bíblia. Esse termo é um termo ignorante. Não estou falando ofendendo, é daquele que ignora uma informação, não conhece a informação. Oração sempre é benéfica. 3 palavras na presença de Deus valem muito mais do que 1000 palavras em qualquer outro lugar. Eu não sei orar. Você sabe falar? Fale com Deus, fale em pensamento. Não depende nem de falar propriamente dito. A gente pode mentalizar a oração. Então, quando o líder percebe a oração que está faltando, porque quando não tem resultado é porque não teve oração. O líder vai incentivar a pessoa a orar. Como? Ora com ela, para ser um amparo, uma muleta mesmo, um amparo, e depois aos pouquinhos vai saindo, porque a gente não vai ser muleta das pessoas para sempre. Uma hora, o líder, ele motiva a pessoa a andar com as próprias pernas. Andar com as próprias pernas. Né? Então, nós temos que observar e impulsionar na hora do impulso e mandar parar na hora que tem que parar. Muito bem. Última análise que vamos fazer para encerrar hoje a respeito de liderança. Então, a gente falou de planejamento, organização, administração e conciliação de tarefas, motivação. O último tópico que a gente vai ver hoje é a avaliação de resultados. Aqui em Neemias, capítulo 7, eu quero ressaltar o versículo 1 e o versículo 4, falando de avaliação de resultado. Você vai observar o olho de Neemias, capítulo 7, versículo 1 e versículo 4. No versículo 1 diz assim: ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, Então, quem está falando é Neemias, quem analisou. Ele analisou o quê? Ele analisou o muro, ele analisou as portas, ele escolheu porteiros, pessoas para cuidarem das portas, ele levantou cantores e levitas para trabalhar dentro do templo,
Ele viu o resultado, está pronto. Isso aqui está pronto. O que está pronto? O muro está pronto. O que está pronto? A porta está pronta. O que mais está pronto? Escolhemos já quem vai trabalhar. Então, em seguida, ele vai lá para o versículo 4. A cidade era espaçosa e grande, ou seja, ele fez uma análise. Como que é a cidade? A cidade é grande, a cidade é legal, tem espaço, mas havia pouca gente, ou seja, é positivo de um lado. Lembra que eu falei do ponto positivo e do ponto negativo? Qual é o ponto positivo? É espaçosa e grande, mas tem um senão aí. Tem pouca gente, vai precisar de mais gente nesse lugar. Está pronto, então? Não, está no meio do caminho. Já tem bastante espaço para ter bastante gente. Agora tem que ter gente. Estamos no meio do caminho. Isso é um defeito? Isso é uma falência? Isso é algo pesado, que deve ser posto pesado assim na cabeça do líder, por exemplo? A célula é enorme, a casa é enorme, mas tem 3 pessoas. Que bom, vai caber bastante gente. O que vamos fazer agora? Vamos encher. Tem espaço, não é? Então, não é uma frustração, não deve ser encarado como uma falência, algo negativo. É algo que está em andamento. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que o líder, ele tem que estar apto para ver o que já está pronto, o que já está estabelecido, o que está em andamento e o que falta. Muitas vezes nós cobramos. Por exemplo, ele fala aqui, e as casas não estavam edificadas. Então, assim, era espaçoso, não tinha gente, mas também não tinha casa. Se tivesse gente, não tinha casa para o povo morar. É errado não ter casa? Não, nesse momento, não. Aí eu, como líder, chego para a bispa, né, numa hipótese, né, porque quem é líder é ela, e fala assim, que absurdo, não tem casa. Então, mas também não tem gente, vai ter casa para quê? Eu não posso cobrar uma coisa que depende da outra. O líder, ele faz essa análise, porque líder também cobra. Mas ele tem que ser coerente na cobrança. Às vezes, eu abri uma célula, nós estamos no mês de junho. Eu abro uma célula em junho. Aí, em julho, que é um mês, eu, que já tenho uma célula há 2 anos e meio, várias células, né? Há 2 anos e meio, chego para o Igor, que é agora do meu ramo, nessa história, né? E falo, como assim, Igor? Só tem 3 pessoas na tua célula que tem um mês? A minha tem 867. Então, mas, amém. Eu falei esse número, não foi à toa, é profético. Mas é incomparável. Como é que eu vou botar essa pressão na cabeça desse líder que está despontando agora? Como que eu vou cobrar uma coisa de uma pessoa que é um estágio, que eu demorei 2 anos e meio para chegar lá, eu estou há 10 anos, eu estou há 15 anos, eu estou há 30 anos andando nessa estrada para chegar num determinado patamar, e aí eu boto essa pressão tremenda. Nós, como líderes, temos que saber, e assim, é uma ferramenta que você usa para o lado de cá e para o lado de lá. Quando é líder, vou dar um exemplo prático, de quando eu trabalhava na vida secular. Às vezes eu chegava numa agência nova, que estava toda escangalhada, toda bagunçada, e eu precisava colocar em ordem. Eu fazia uma análise, tudo isso aqui que está, né? Eu verificava quem eram as pessoas que deveriam participar daquela reconstrução, distribuía tarefas, incentivava, motivava, mas às vezes a diretoria chegava e em uma semana e falava assim, a documentação ainda não está organizada, os arquivos estão de cabeça para baixo. Então, sim, lógico que estão. Só que faz 2 anos que eles estão de cabeça para baixo, eu cheguei faz uma semana e eu estou dando prioridade para outras tarefas. No final de um prazo, eu vou entregar isso pronto para você. Mas não adianta cobrar uma coisa, sendo que existem 300 na frente. Então, tanto para nós exigirmos, enquanto líderes, quanto para sermos exigidos, porque sempre haverá alguém que está acima da gente, nós temos que ter
esse olho de análise de resultado. O tempo todo você tem que saber números. Quanto tempo faz? O que está sendo executado? O quanto está sendo dedicado? Estamos dedicando 1 hora de oração por dia. Estamos dedicando um culto por semana aqui na célula. Estamos nos reunindo fora a célula mais uma vez por semana no M12. Eu apresentei para o meu M12 o livro 1, 2 e 3 para eles lerem, da Bíblia, primeiro. Né? Você tem que saber onde você está numericamente, sempre, para não ser cobrado além do natural e para não cobrar além do natural. Avaliar resultado, porque nunca a coisa está tão ruim que não tem um ponto positivo ali. Nós, cristãos, na vida da gente, a gente tem que interromper, agora falando espiritualmente, nós temos que interromper a ação dessa malignidade que põe uma lente no olho do cristão e ele vê tudo com cores cinzas, com cores pesadas, com cores escuras, no sentido de que nada está bom, nada está brilhando, nada está legal. Sempre haverá algo bom. Nem que seja a confissão de um pecado. Está em pecado, é horrível, mas confessou, reconheceu. Glória! Você não sabe o quanto é difícil uma pessoa admitir que errou. Espiritualmente falando, muita gente transfere até o último suspiro de vida seus defeitos. Eu estou assim, mas a culpa é dela. Quando a pessoa está errada, mas ela admite, realmente eu estou em erro. Você alcançou um patamar elevadíssimo no processo. A partir daí, isso tem que ser valorizado e tem que falar. Glória a Deus que você reconhece que está errado. Porque a partir de agora nós vamos consertar. Então, é muito importante nós, fazendo análise de resultado, ter uma lente que põe o foco na coisa certa. Vamos falar de coisas positivas? Não bota nenhum assunto negativo. Vai falar de coisas negativas? Começa falando pelo lado positivo, porque senão fica muito pesado. A gente já teve várias experiências aqui de coisas que deram muito erradas. Mas sempre os nossos líderes começaram colocando o ponto positivo. A gente tem várias experiências. A feijoada, lembra da feijoada que deu ruim? Os apóstolos, quando foram falar conosco, eles primeiro elencaram 200 coisas boas. E não falaram daquele assunto naquele dia. A gente foi tratar desse assunto bem depois, onde tudo ficou esclarecido, o que estava certo, o que estava errado, o que era responsabilidade de cada um, quem tinha, porque todo mundo errou, e o que cada um tinha feito de errado, para que nós pudéssemos sermos motivados. Percebe que é um círculo? É um círculo, tem um círculo que se chama círculo vicioso, e tem um outro círculo que se chama círculo virtuoso. Esse aqui é um círculo de virtude. Então, uma virtude chama a próxima, que chama a próxima, que chama a próxima. E nós vamos sempre andar na direção do alvo que foi estabelecido. Então, para obtermos êxito, nós temos que fazer esses processos, todos embasados aqui, que o Neemias, nas atitudes dele, ensina para nós, e nós vamos alcançando cada vez mais resultado. Quando você vai chegando mais para o meio do livro de Neemias, que é algo que a gente vai estudar na semana que vem nós vamos estudar como agir diante da oposição do adversário. Ok? Esse já é o assunto da semana que vem. A gente vai ver que no meio desse processo, que parece tão bacaninha, tem umas coisas no meio do caminho. Mas o nosso Deus vai ensinando a gente superar esses obstáculos e continuar motivando, e continuar administrando, e continuar organizando. Existem agentes externos que nos desorganizam. Existem agentes externos que nos desestabilizam. Existem agentes externos que nos desmotivam. A culpa não é do líder, a culpa não é do liderado. E a gente nem está falando de culpa. Né? Mas, como é que devemos enfrentar?
Então, até aqui, hoje, dentro do que nós podemos aprender, eu quero que você feche os seus olhos agora, para nós orarmos. Para que o nosso Deus, Ele venha impetrar sobre nós essas habilidades. Porque é profético. O Neemias é o Espírito Consolador. E o Espírito Consolador, ele também é um espírito de planejamento. Ele também é um espírito de organização. Ele também é um espírito de administração. Ele também é um espírito de motivação e de avaliação. E esse espírito virá sobre nós, porque o nosso Deus nos garante na palavra dele, que aquilo que nós pedimos para o Senhor, os dons que nós pedimos, quando nós pedimos dons espirituais sobre nós, ele entrega sem medida, ele derrama, não é com conta-gota. Então vamos orar. Pai querido Deus Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe sobre nós nessa tarde. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que te reconhecemos neste livro, que vimos o teu trabalhar nessa tarde, recebemos a tua instrução para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, para o mundo e para o contexto no qual nós estamos inseridos no dia chamado hoje, no tempo chamado agora. Espírito Santo de Deus, derrama esta unção, a unção de liderança, a unção de capacidade, a capacidade para planejar, a capacidade de visão, a capacidade para organizar, a capacidade de prestar contas, de semear, de ter discernimento. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a termos uma lente boa nos nossos olhos, a lente que também vê o resultado positivo. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, acima de tudo, a sermos generosos, como Neemias foi. Ele abriu mão de uma vida estável, ele abriu mão de uma vida onde tudo estava totalmente organizado, para começar a realizar um trabalho que efetivamente nem dizia respeito a ele, mas ele se sentiu parte, ele ouviu o teu chamado. Que os nossos ouvidos, Senhor, e o ouvido daquele que estiver assistindo essa gravação, Senhor, venha se abrir para o teu chamado, para que nós compreendamos a nossa função dentro do teu reino, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, amém. Fala de máscara, porque eu estou sem máscara. Amém, glória a Deus. E a Bíblia também diz que Neemias, ele foi atrás de todos os recursos que eram necessários para a reconstrução dos muros. Ele conseguiu todos os recursos necessários para que aquela obra tivesse sido totalmente estabelecida. Amém? E a casa do Senhor, ela também necessita de recursos para que as portas estejam abertas e permaneçam abertas. O Senhor, como a pastora Valéria disse aqui, o Senhor nos manteve de portas abertas, ninguém sabe explicar como, mas o nosso Deus é aquele que surpreende, é aquele que multiplicou sobre a igreja tudo aquilo que chegou até a igreja, e foi aquele que multiplicou sobre a vida de cada um, no momento de escassez, no momento de tantas situações difíceis, que semearam na casa do Senhor, amém? E Deus é tão bom que nós ouvimos grandes milagres que o Senhor fez no meio dessa situação. Portas de emprego que se abriram, empresas que foram edificadas, pessoas que foram contratadas, pessoas que foram promovidas em nome de Jesus, causas que saíram no meio da pandemia. Isso é o que nosso Senhor faz com quem é fiel, amém? E eu convido quem está aqui presencialmente, eu convido a você que está aí na tua casa,